Quando essa água ela vem subindo pelo duto, né, ela vai aí, né, dissolvendo alguns minerais que estão na base, que estão ali, né, em volta desse duto, né? Essas águas chegam na superfície e quando elas evaporam, elas se cristalizam nesses minerais que foram dissolvidos pela própria água mesmo no momento que ela subiu, né, desses geysers. Geysers, acredito, grande parte de vocês já deve ter visto, né, que é aquela água em ebulição, geralmente é uma câmara magmática que tem embaixo, né, o lençol freático ele é aquecido e esse lençol freático aquecido ele flui, né, pelas fraturas existentes nas próprias rochas, né, e quando eles vão fluindo por essas fraturas existentes nas rochas, eles podem dissolver alguns minerais que estão ali na própria borda desses dutos, né? Esses minerais vão dissolvidos junto com essa água. Quando essa água chega na superfície, ela evapora e esses minerais são precipitados, né? Então pode ocorrer aí, né, uma degradação desses minerais, né? Eles são solúveis, solubilizados, né? E precipitados novamente, né? Nessa relação fluidos, tá? E a D é reações em estado sólido. Então, aí que já entra a nossa aula de metamorfismo mesmo, né? Quando um sólido entra em contato com o outro, mas por questão de temperatura e pressão, esses minerais, né, eles podem se reorganizar, esses elementos químicos presentes dentro desses minerais podem se reorganizar e pode virar um outro mineral. Às vezes um mineral que era uma rocha, né, que era uma rocha metamórfica, uma rocha própria, rocha ígnea ou sedimentar, pode ter uma reorganização de metamorfismo e criar um novo minério. Essas são as 4 formas, né, de produção que os minerais se originam, a maneira como eles se originam, tá? Cristalização magmática, gente, essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora é da série de Bowen. Vocês vão ver ela nessa aula, vocês vão ver ela na próxima aula de magmatismo e vulcanismo e vocês vão ver na outra aula de intemperismo. É muito importante. Se tivesse prova, era certo eu colocar essa imagem para vocês, tá? E só eu pedir, ó, interprete essa imagem. Fale sobre a formação da série, fale sobre a série de Bowen, né? Que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, cristalização magmática nada mais é do que o produto do resfriamento de magma. No momento que esse magma ele vai subindo, ele vai se resfriando, como a gente viu lá nas correntes convectivas também, né? Na nossa aula 3, né? De tectônica de placas, tá? Eles são líquidos de composição geral silicática. Por que a composição geral silicática? Porque tanto o manto quanto a crosta são ricos em silício e oxigênio, né? Mas raramente carbonático, tá? São as exceções. Então, os magmas são gerados pela fusão parcial de rochas do manto ou da crosta. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente os locais onde esse magma se forma, tá? E seu resfriamento leva à formação de um grande número de minerais, tá? O resfriamento desse magma, no momento que vai chegando de subsuperfície até a superfície, esse resfriamento lento dele vai gerando, né, um grande número de minerais. A magmática não é homogênea, né? Os minerais estáveis a temperaturas mais elevadas se cristalizam primeiro. Por exemplo, a olivina, né? Que é um nesosilicato, né? Que tem estruturas mais simples, únicas, né? De tetraedros de sílica, né? Elas se formam a temperaturas muito elevadas, né? Elas se cristalizam primeiro, tá? À medida que a temperatura cai, né? Que o magma vai subindo, outros minerais vão se formando, vão se cristalizando. Mas minerais que têm, né, uma dureza muito maior, né? Geralmente são tectosilicatos, como o quartzo, por exemplo, né? Eles já se formam já à medida que a temperatura desse magma vai caindo, conforme ele vai chegando, né, mais para cima, mais próximo da crosta, tá? Minerais que se formam primeiro têm menos resistência do que os minerais formam já próximos, esse muito maior, né? Eles vão ter se formado numa temperatura menor, tá? Então essa sequência de cristalização do magma, né? Os minerais que se formam primeiro a uma temperatura maior, uma profundidade maior, tá? E os que se formam por último numa temperatura menor e uma temperatura menor e uma profundidade menor também. Essa sequência de cristalização é conhecida como série Bowen. Se tivesse uma prova, só essa imagem que a imagem está querendo mostrar. 2 sequências, tá? Uma série contínua e uma série descontínua, tá? Lembra da olivina que eu falei? Não, então aqui, ó, aqui é a parte mais funda do manto, até chegando aqui a parte mais próxima da superfície, tá? Um dos primeiros minerais a se formarem com a temperatura altíssima é a olivina, né? Que é um nesosilicato, né? Esse nesosilicato tem aquelas cadeias simples, né? É um tetraedro só, né? É o primeiro a se formar com a temperatura altíssima, tá? Então por isso que quase a gente não vê olivina aqui na nossa superfície da Terra, enquanto que a olivina é riquíssima de olivina lá no manto, tá? Só para a gente poder ter essa noção, tá? Então o primeiro que se forma é a olivina,
Depois a temperatura vai diminuindo, o magma vai subindo, vai formando piroxênio, que é o diopsídio. Aí vai subindo um pouquinho mais, né? O magma vai chegando a uma temperatura menor, já vai se formar um anfibólito. Assim vai na sequência, biotita, feldespato potássico, muscovita, até chegar por último a formação do quartzo. O quartzo é um dos últimos minerais que se formam nessa cristalização magmática, que vem de lá, ó, da alta temperatura, cristalização a alta temperatura, né? Lá no interior do manto mesmo, até chegando próximo ali da crosta, né? Cristalização a baixa temperatura, o último a se cristalizar. Então, o último a se cristalizar é o quartzo. Um dos primeiros a se cristalizar é a olivina. Então, essa aqui é a série descontínua. Por que descontínua? Porque uma determinada temperatura só forma olivina. Diminuiu a temperatura um pouquinho, não vai formar mais olivina, já vai formar piroxênio. Diminuiu a temperatura mais um pouquinho, tá chegando mais próximo da superfície, não forma nem mais olivina nem piroxênio, só vai formar anfibólito, tá? Então, é descontínuo, tá? Enquanto que a biotita vai se formar numa determinada temperatura um pouco menor, tá? E que esses outros três não vão conseguir se formar, porque eles se formam exatamente, né, em ambientes com temperaturas muito elevadas, tá? Enquanto que a série contínua é quando um mineral vai ganhando um elemento químico e aos poucos, né, continuamente, é o nome aqui, ó, contínuo, continuamente ele vai se transformando em outro. Não é de repente, assim, tipo olivina. A olivina só se forma a temperatura, dá um exemplo aqui, não é certo, tá? De 2.000 graus Celsius de temperatura. A piroxênio só vai se formar em 500 graus. Em 1.500 graus não se forma olivina, só vai se formar piroxênio. A 1.000 graus só vai se formar anfibólito. A 850, biotita. A 700, feldespato. 650, muscovita e 600 quartzo. É mais ou menos assim. Tá? Em contínua, não. No início, lá, 2.000 graus Celsius, você vai ter a anortita, aquele feldespático, lembra? Daí, isso é uma solução sólida. Isso aqui que a gente está vendo é nitidamente uma solução sólida. A anortita se formou, né, numa temperatura altíssima. No momento que a temperatura vai diminuindo, o cálcio vai sendo substituído pelo sódio, né, numa solução sólida. Daqueles exemplos, lá no tópico 2 que a gente falou, né, são dimorfismo, isso aqui é exatamente a solução sólida, quando o cálcio vai sendo substituído pelo sódio, no momento em que esses minerais estão entrando para um outro ambiente, um ambiente de temperatura menor, tá? E mais próximo da superfície. Então aqui a gente tem, ó, lá no iniciozinho, né, a formação do feldespato cálcico, e aqui já dentro da biotita, né, a formação do feldespato, que é o feldespato sódico, tá? E aí depois a gente entra, né, na sequência que é única, né? Uma se junta com a outra, e aí sim, numa determinada temperatura, 850, feldespato potássico, 700 e pouco, muscovita, até chegar a 600, 550, 600 graus Celsius, e já vai se formar o quartzo, tá? Então, uma das séries é descontínua, porque esse mineral só vai se formar aqui nessa temperatura e nessa posição. Esse nessa temperatura e nessa posição. E contínua, porque um feldespato vai se transformando no outro por solução sólida, com a substituição, né, do cálcio pelo sódio, no momento, né, que essa temperatura foi diminuindo ao longo dessa cristalização desse magma. Lembrando que aqui, tá, é do fundo para o topo, né? Da parte do manto até chegar aqui, próximo à crosta. Tá? E aí botei várias outras, né? Outras imagens para vocês verem que isso aí é a sequência de Boeing, né? A série de Boeing é uma série clássica, assim, né? Que tem na geologia. E mostrando, né, como se forma. Então, ó, esses são os primeiros a se cristalizar em altas pressões e altas temperaturas. A olivina, piroxênio, anfibólito, biotita, tá? Série descontínua. Esses aqui já são os últimos a se cristalizar, né? Numa temperatura que é um pouco menor, a pressão um pouco menor, tá? Então, esses minerais aqui, ó, geralmente eles têm a cores mais claras, eles são félsicos. É a matéria da próxima aula, eu vou falar muito disso também. Aqui, né, fazendo com que vocês fiquem com aquela pulguinha atrás da orelha, tentando entender essa matéria aqui, tá? A descontínua, né, já aquela questão, né, do cálcio se transformando, né, do cálcio se transformando em sódio, ou seja, o sódio vai substituindo o cálcio na composição química dentro desses minerais, no momento que a temperatura e a pressão vai diminuindo, tá? Então essa aqui é a série contínua. Esses minerais que se formam aqui a altíssimas temperaturas e altíssimas pressões são as rochas, né? Que tem esses minerais, são rochas ultramáficas, tá? São rochas bem escuras, ricas em peridotitos, né? Comatitos. Nessa aqui, posição já são máficos, né? Gabbro e basalto, por exemplo, já são mais densos também, rico em ferro e magnésio, tá? Intermediário, temos o diorito, o andesito, e aqui, já no finalzinho, a gente tem o granito e o biolito. O granito, né? É uma rocha que os três principais minerais que compõem granito é uma rocha comum, né? Que a gente conhece assim,
né, que a grande parte de vocês conhece, são 3 minerais principais, que é quartzo, feldspato e mica. Né? Então são esses 4 aqui, ó, feldspato, moscovita, que é a mica, e o quartzo. São os 3 minerais que compõem, né, principalmente o granito. Tá? O granito é uma rocha ígnea intrusiva e o riolito a gente vai ver que é uma rocha ígnea extrusiva. Tá? Então essa é a matéria aí da nossa próxima aula. Tá? E aí botei aqui, a gente vai ver na nossa aula de intemperismo, a gente vai ver que esses minerais que se formam primeiro, lá, temperaturas e pressões altíssimas, eles são bem menos resistentes aos agentes externos, que é a meteorização, que é o intemperismo. Enquanto que os últimos que se formam, né, a temperaturas e pressões mais baixas, né, eles já são tectosilicatos, né, gente? Já são aquelas estruturas de polimerização da sílica bem complexos mesmo, junções de tetraedros e tal. Então eles são bem resistentes, né? Então eles são bem resistentes ao quê? Aos agentes externos, né, ao intemperismo. Então aqui, ó, é uma relação inversa, né? Os primeiros a se formarem têm baixa resistência ao intemperismo. Os últimos a se formarem têm alta resistência ao intemperismo, aos agentes externos. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que, se tivesse uma prova, vocês teriam que interpretar para mim. Não sei se vocês entenderam, mas vocês vão ter que entender, porque eu vou ficar falando disso aqui, ó, durante na aula de hoje, na próxima aula e na outra também. Tá? Então essa é como que se dá a formação dos minerais pela cristalização magmática. Outra, né, é pela questão de soluções saturadas, né? Então águas, né, que são tipo mares rasos, né, Mar Vermelho, Mar Morto, a tendência é você ter uma evaporação maior, né, do que a precipitação, do que as chuvas, né, no caso. Né? Isso vai fazer com que os elementos químicos que estejam em solução nessa água se precipitem, né, em soluções aquosas de baixas temperaturas, né, menor do que 100 graus Celsius. Isso forma, né, rochas sedimentares químicas, muitos carbonatos, né, se formam nessas, tipo calcita, aragonita, né, aqueles que a gente viu, né, CaCO3, os evaporitos, os haletos, né, se formam geralmente, né, com esse tipo, né, de origem, né, por esse tipo de solução, de atividade, né, que é soluções saturadas. Então é assim que alguns minerais se formam, não só pela cristalização magmática, mas a partir também de evaporação de águas, né, ricas em elementos químicos, saturadas em elementos químicos. Bom, e aí dá a formação de, né, ambientes evaporíticos e carbonáticos. Tá? Evaporíticos em desertos, né, e nas plataformas carbonáticas marinhas, tá? Que se formam esses materiais, tá? Principalmente em desertos, né, em lagos desérticos e tudo, e em mares rasos, né, em plataformas carbonáticas rasas, ok? E geralmente precipitação a partir de soluções saturadas, tá? Isso mesmo, né? Então isso aqui, né, geralmente temperatura mais elevada, então solução na água, a tendência deles, né, é serem precipitados e formarem minerais, tá bom? O sal, dá exemplo logo do sal, um copo de água com sal, tá? Se você misturar, né, o sal você não vai nem ver, se botar no sol, né, a água vai evaporar e o sal vai se precipitar ali no fundo do copo, tá? Então aí, ó, o excesso de sal se cristaliza naturalmente. Imagina essa aí uma imagem, não sei de onde é não, tá, gente? Tirei assim aleatório, mas poderia ser do Mar Morto, do Mar Vermelho, tá? Típico aí de ambientes em que a evaporação é maior do que a quantidade de chuvas, tá bom? Então esses elementos químicos aí, NaCl, por exemplo, podem se cristalizar naturalmente na forma desses minerais. Relação de fluidos e minerais, né? Quando a gente tem aí, eu dei o exemplo dos geysers, né? Quando aquela água quente ela vai passando e vai pegando o material que está em solução na borda, né? Quando chega essa água na superfície, ela evapora e dá a origem aí, né, aos diferentes minerais, tá? Então essas soluções aquosas elas podem ser tanto de baixas temperaturas, do intemperismo, a gente vai ver que a água é a principal solução de ataque do intemperismo químico, né? Então a baixas temperaturas, então a água normal mesmo, a água normal, né? A temperaturas aqui no ambiente, ela já tem um poder grande aí de intemperizar, né? Só a gente reparar na nossa casa, os muros que estão fora da nossa casa, a tinta rapidamente fica preta, né, gente? Alguns monumentos históricos também, né? Hoje em dia está tendo muito estudo, né, do impacto do intemperismo em monumentos históricos, né? Então a própria água mesmo, a temperatura ambiente, ela já tem esse poder aí de desgastar, vamos dizer assim, de degradar e de intemperizar determinado material, tá? Ou então a altas temperaturas, como o hidrotermalismo, que são esses geysers, né? Que aí realmente eles vão dissolvendo, né, os materiais das bordas desses dutos, das fraturas, né? E esses elementos químicos em solução posteriormente, né, com a evaporação, né, eles podem se precipitar e formar minerais também, tá? Então, importantes agentes de transformação da crosta terrestre sendo importantes na formação de jazidas. E esse D aqui eu vou deixar para o meu amigo, né,
Guilherme, né, que é o professor, né, que é de geologia, ele é geólogo mesmo, ele vai trabalhar a aula 7 com vocês, só falando sobre como que um sólido com outro, ou seja, um mineral sólido com outro, como que eles podem, né, a partir de condições extremas de pressão e temperatura, virar um outro mineral, né, nesse contato, sem que haja fusão, né, sem que esse mineral vire novamente magma, né, sem que entre também o magma novamente se funda, né. Esses aí são os processos metamórficos. A gente vai ter uma aula especificamente tratando dessa reação entre minerais em estado sólido, tá bom? E por último, né, para a gente terminar a nossa aula, o tópico 9, né, já estamos aí bem atrasados, já hoje, de 32. Não vou nem passar aqui a parte dos textos, tá, gente? Esse texto vai ser exatamente o que eu vou falar agora, tá? Então a gente vai ver que, ó, eu só vou passar essa imagem, né? Que dentro da crosta do continental, na crosta inteira, 95% da crosta corresponde a rochas ígneas e metamórficas, tá? Apenas 5% são de rochas sedimentares. Mas se a gente levar em consideração a superfície, só a parte superficial da crosta, a gente vai ver que 75% são de rochas sedimentares e 25% são de rochas ígneas e metamórficas. Ou seja, o escopo de toda a crosta terrestre, 95% dela é composta de rochas ígneas e metamórficas. Só que a gente, se levar em consideração só a superfície, só a parte que a gente está pisando mesmo, aqui a nossa superfície, a gente vai ver que 75% é sedimentar, né? E 25% cristalina, ou seja, né? Essa parte superficial está sofrendo aí processo de intemperismo, erosão, né? Transporte e sedimentação. Por isso que grande parte das nossas rochas da superfície são sedimentares, mas se a gente pegar a crosta inteira, né? 95% são rochas ígneas ou metamórficas, tá bom? Eu não vou nem passar essa parte aqui, já vou entrar. Isso aqui é só para vocês saberem, né? Vocês podem até usar essa parte aqui para poder fazer, né, o trabalho de vocês. Mas eu quero chegar nessa imagem está escrito aqui, né? Vai estar exemplificado nessa imagem, tá? A gente começa inicialmente o ciclo, né? O ciclo a gente começa com as rochas ígneas, né? Com o magma, né? O magma, pelo aquele processo A, né, que a gente viu de cristalização, a tendência é ele virar rochas ígneas. Então, a gente tem o magma aqui em fusão, a tendência é esse magma subir, né? A tendência é ele ser menos denso, subir e servir aí como material tanto para rochas ígneas intrusivas quanto extrusivas, né? Então, esse magma ele pode se consolidar tanto abaixo da superfície, formando rochas ígneas intrusivas, como acima da superfície, formando rochas ígneas extrusivas, tá? Então, o ciclo começa aqui, tá bom? Essas rochas, no momento que elas chegarem aqui próximas à superfície, elas vão começar a sofrer o processo dos agentes externos, né? Que é o intemperismo, a erosão, o transporte, né? Vão virar sedimentos, né? Esses sedimentos vão se depositar numa área mais baixa, né? Numa bacia sedimentar, e vão sofrer o processo de diagênese, né? O processo de diagênese nada mais é do que compactação e cimentação desses materiais, né? Esses materiais que foram temperizados e erodidos, ou seja, esses clastos, né? Esses materiais que a gente chama de sedimentos, né? Eles podem se unir novamente, né? Pelo processo de diagênese, compactação e cimentação, e formar uma rocha sedimentar. Lembrando que a rocha sedimentar nunca vai ter a mesma dureza, né? A mesma condição física, né, do que uma rocha ígnea. A rocha ígnea sempre vai ser mais dura. Então imagina aqui, ó. Aqui a gente teve uma lava de vulcão, né? Essa lava se solidificou. Vamos dizer que algum processo de ação do vento, da chuva, né? Esse material aqui ele foi erodido, né? Transportado para uma bacia sedimentar, para uma área mais baixa. Todos esses fragmentos aqui se uniram pelo processo de diagênese, se compactaram, se cimentaram e formaram aí rochas sedimentares, né? Vamos dizer que essas rochas sedimentares, né, formadinhos, vai chegar uma hora que você vai ter um contato de placas novamente, e esses materiais eles podem se metamorfizar, né, pelo aumento da pressão, o aumento da temperatura, que é a nossa aula de metamorfismo, a gente vai ver só isso, né? Tanto uma rocha sedimentar, quanto uma rocha ígnea, quanto uma própria rocha metamórfica, elas podem se metamorfizar novamente pelo aumento da pressão e temperatura. Então, geralmente, são no limite das placas. Então, a gente, na aula de metamorfismo, a gente vai estudar muito novamente o limite das placas, que é ali no limite que a gente vai ter um aumento de pressão e temperatura, né? E formação dessas rochas metamórficas, tá? E aí, essas rochas metamórficas, se a gente tiver aí uma área de contato de uma placa tectônica com outra, uma placa oceânica, uma continental oceânica pode entrar para dentro do manto novamente, e essa rocha ígnea, né? Ela pode virar o magma novamente, a rocha sedimentar ela pode virar o magma novamente, e a rocha metamórfica ela pode virar o magma novamente. Então isso, gente, é um ciclo, tá? Que ocorre.
Então, inicialmente é com uma rocha ígnea, que pode ser inclusiva ou extrusiva, ela sofre, né, os processos dos agentes externos, pode virar uma rocha sedimentar, essa rocha sedimentar pode sofrer metamorfismo, virar uma rocha metamórfica, e essa rocha metamórfica, num contato de placa novamente, ela pode entrar para dentro do manto e virar magma novamente. Então, isso aqui é o que está mostrando nessa imagem, e relaxa que a gente vai trabalhar muito isso ainda, né, ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, o ciclo das rochas é importante, tá, gente? Vocês também colocarem no resumo, tá? Então, terminamos a nossa aula hoje, né? Bastante assim, gente. Vocês vão ver que são 162 slides, então é a maior aula, tá? E lembrando que mineralogia é um ano de curso de geologia, né? A gente viu aqui em 3 horas e meia, né, no máximo, tá? Então, que é o texto do Decifrando a Terra que vocês vão trabalhar, e o site, né, que eu tiro grande parte desses blocos de diagrama, dessas imagens, até mesmo dos tipos de minerais, eu tiro aqui da Web Geology, né, que está disponível aí nesse site para vocês poderem analisar. Bom? Então, para aqui a apresentação. Terminamos. Estão vivos, gente? Está tranquilo? Nem acredito que eu sobrevivi. Sobreviveram? Meu Deus, criou um mundo em 6 dias. E no 7 criou aqui. Boa, boa. Essa é a aula mais difícil, tá, gente? Essa é a de metamorfismo também, vocês vão sofrer um pouco, assim. Então, já vou adiantando vocês, já vou mostrando para vocês onde são as áreas que ocorrem metamorfismo. Daquelas 4 formas de origem dos minerais, a última, né, que é um sólido junto com um sólido, é a nossa aula 7, que a gente vai trabalhar metamorfismo, tá? A nossa próxima aula, a gente vai trabalhar muito de cristalização magmática, que é aquela primeira forma de criação dos minerais.